Ser ético, viver eticamente, são questões que se põem à humanidade e que, sobretudo, se revelam numa questão que também se põe nesse contexto, que é por que ser ético. O que significa dizer que a ética não é um dado da natureza, não é um dado da condição humana, é uma construção que os seres humanos fazem exatamente, e aqui está talvez o começo da resposta a essa questão, exatamente porque os seres humanos são seres abertos, são seres inconclusos, são seres que podem ser mais do que são, podem ser diferentes daquilo que são, podem construir caminhos alternativos àqueles nos quais estão, podem reformular a sua dinâmica de vida. Isso, portanto, põe a humanidade na mão dos seres humanos, ou seja, a humanidade não está pronta, ela está sempre em construção, sempre em reconstrução. O que significa dizer, portanto, que ao mesmo tempo que ela pode estar na perspectiva de potencialização, de afirmação, ela também pode estar numa perspectiva de destruição, de desumanização. Então, os humanos somos capazes tanto de fazermos a humanidade aflorar, se qualificar, ser melhor em cada um de nós e também nos outros, mas ao mesmo tempo podemos também fazer com que a humanidade que está em nós e que está nos outros seja destruída, seja oprimida, seja, digamos, posta como uma condição numa condição de desumanização. Como é que se faz então para ser ético e para viver dessa maneira, provavelmente numa perspectiva de humanização, certamente? Eu diria que a principal questão que se põe aqui é a gente reconhecer que nós somos seres em relação, que nós dependemos, nos relacionamos, estamos na convivência com os outros. Reconhecer essa dimensão da relação é fundamental para a gente pensar o como. Portanto, nunca se pode pensar a construção da vida ética, senão que pensar em afirmar a humanidade que está em nós e que está nos outros. E isso se faz com os outros, nunca contra os outros. Então essa é a primeira questão fundamental sobre o como. E o segundo é construindo uma consciência e uma prática de relação de humanização. Muitas vezes nós somos levados a agir, seja por conveniência, seja por imposição, seja porque aquilo passa melhor para a aparência, e isso nos leva a viver numa orientação que a gente chamaria numa perspectiva de etiqueta e não de ética. O que significa dizer que, portanto, para viver uma vida ética, nós estamos desafiados a construir processos que sejam autônomos, processos que sejam autodeterminados, processos nos quais cada ser humano, na relação com os outros, seja o agente que se põe a si mesmo e se põe com os outros nessa construção, e não orientados ou então subordinados àquilo que a conveniência, sobretudo, impõe.